Obedecer ou sacrificar? Deus tem uma mensagem para o seu coração na manhã de hoje e ao final eu quero orar pela sua vida, principalmente se você está buscando alcançar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, tudo aquilo que Deus te prometeu, tudo aquilo que Deus falou que cumpriria na sua vida e através dela. Então é muito importante que você entenda o que você precisa fazer ou como você deve se comportar diante de Deus para que de fato você tenha acesso às promessas dele. Amém? Eu quero aqui abrir um parênteses para quem está chegando agora no Vivendo pela Vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nós falamos da palavra, falamos do evangelho, falamos daquilo que nos foi revelado pelo Senhor, para que você possa ter uma vida próspera, uma vida abundante e principalmente uma vida alinhada com o coração dele, uma vida que reflete o seu reino. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever-se, basta apertar aí no botão que está aí embaixo do vídeo de inscrever-se, depois você aperta o sininho, seleciona todas e fazendo isso você será notificado sempre que tivermos com conteúdo novo. Lembrando também que estamos nas principais plataformas de podcast como o Spotify, o Apple Podcast, o Amazon Music, dentre outras. Então basta você também seguir o Vivendo pela Vida Cast para que você receba esse conteúdo diário. Hoje nós vamos mergulhar numa palavra, numa mensagem muito forte, uma mensagem como poucas a gente encontra na Bíblia. E eu tenho certeza que Deus falará profundamente ao seu coração e você vai entender, né, por que de repente algumas coisas ainda não aconteceram na sua vida e o que você precisa fazer para que elas aconteçam. O texto que nós vamos ler se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler ali a partir do versículo 2, na verdade o versículo 2, que diz o seguinte: Deus disse: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Amém? Essa é uma das passagens mais icônicas do Antigo Testamento, onde Deus, após ter falado para Abraão, né, ter dado uma promessa para Abraão de que ele seria pai e que ele teria um filho com Sara, os dois ainda sendo velhos, né, já de idade avançada. Só para você ter uma ideia, Abraão tinha 100 anos, né, quando teve o seu filho Isaque. E aí, de repente, Deus chama Abraão e pede justamente para que o seu filho, o filho da promessa, fosse oferecido como holocausto. A palavra vai nos dizer que o Senhor fez isso para provar o coração de Abraão. E o que aconteceu depois disso? Depois que ele ouviu a voz de Deus, no outro dia, né, já de manhã ali cedo, ele pegou o seu filho, né, lá no versículo 3 vai dizer, na manhã seguinte Abraão se levantou cedo, preparou um jumento, levou consigo 2 servos e o seu filho Isaque, e ele cortou a lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado, o Monte Moriá. Então perceba que sem hesitar, sem titubear, sem questionar a Deus. Ele poderia ter passado a noite questionando, mas por que, Senhor? O filho da promessa, depois de tudo que eu e a minha esposa passamos, né, de todos os perrengues que já vivemos, né, eles quase foram mortos, inclusive. Então, é um grande processo de vida, e aí de repente Deus pede o filho da promessa, então ele teria todos os argumentos para poder questionar ao Senhor. Mas ao contrário disso, Abraão resolveu apenas obedecer. Né? Preparou os servos, preparou os jumentos, preparou o fogo, né, a madeira do holocausto, enfim, a faca para limar né, ali o seu filho, né, que seria dado como um cordeiro. Lembre-se que naquela época era costume eles sacrificarem, né, animais e oferecer para Deus, né, como um sacrifício para o Senhor. Então ele prepara tudo de manhã cedo, vai em direção ao monte para sacrificar o seu filho conforme Deus havia pedido. Mas aí o que acontece? Durante a caminhada, Isaac até percebe, né, que eles não estavam levando um cordeiro e ele questiona o pai, né, sobre a ausência do cordeiro. E o pai
ele fala: olha, não se preocupa que Deus proverá. E aí ele chega então a preparar um altar, ou seja, ele monta o altar do holocausto, ele chega a amarrar o seu filho. Então imagine a cena de um pai amarrando um filho num altar de holocausto, ou seja, né, preparando o filho para queimá-lo ali naquele altar. Imagine a dor no coração desse pai. Eu, como pai de 2 filhos, eu confesso a você que eu não consigo nem chegar próximo, né, do que Abraão sentiu naquele momento, né, da dor de um pai, da dor da entrega, da dor de realmente pegar ali o seu filho da promessa, né, e oferecer ele como sacrifício ao Senhor. É difícil de alcançar os sentimentos, a emoção que Abraão teve naquele momento. Mas o fato é que quando o garoto estava ali no ponto, né, de ser sacrificado, de repente aparece um anjo e o anjo manda Abraão parar. E aí ele para, né? O anjo fala que Deus vai providenciar, né? Lá no versículo 12, né? Ele fala o seguinte: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão, quando ele levantou os olhos, né? Ele viu ali um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Então, depois que o anjo falou para que ele parasse, então o Senhor providenciou ali um carneiro, né, um cordeiro ali, para que ele então substituísse o seu filho Isaque e de fato colocasse aquele animal. Olhando para essa história nos dias atuais, até parece que foi fácil, né, Abraão ter passado por tudo isso. Mas aí a pergunta que fica é: algumas pessoas se questionam por que que Deus fez isso. Entenda que o texto ele é muito claro. Lá no início, no capítulo 1 de Gênesis 22, vai falar que Deus ele testa Abraão, né? Então ele chama Abraão para fazer um teste. E aqui no versículo 12, como nós acabamos de ler, na verdade, houve a confirmação desse teste, né? O próprio anjo diz: agora eu sei que você teme ao Senhor de fato. Então houve um grande teste na vida de Abraão para que Deus entendesse aonde estava o coração dele. E aí eu quero que você perceba que o Monte Moriá, né, o monte que Abraão subiu para fazer esse sacrifício, ele deu um nome, né? Ele deu um nome àquele lugar e chamou de Javé Jiré, que significa no monte do Senhor se providenciará. Ou seja, né, no monte do Senhor haverá providência. E o que me mais chama a atenção em toda essa história, e é aqui que eu quero que você realmente preste atenção na mensagem que Deus está falando para você na manhã de hoje, é quando nós lemos a partir do versículo 15. Olha só o que o anjo, né, continua falando para Abraão. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome, que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas do céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Amém? Quando nós lemos esse texto, parece que estamos tendo aqui um déjà vu, porque essas palavras, elas não são novas. O anjo apenas está falando algo que Deus falou lá atrás, quando ele chamou Abraão. Lembra quando o nome dele ainda nem era Abraão, ele se chamava Abrão. Então Deus chamou ele, né, pediu certa vez que ele olhasse, né, para as estrelas do céu, e Deus fez ali uma promessa, né, de que a sua descendência seria como as estrelas do céu e que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Em outro momento também, depois que Abraão teve o filho com H, Ismael, o Senhor também dá uma palavra muito parecida com essa, falando que do ventre da sua esposa Sara, né, que ela lhe daria um filho, né, para Abrão. E aí naquele momento que Deus muda o nome dele, né, de Abrão para Abraão,
e de Sarai para Sara. Então, novamente, Deus reafirma essa palavra. Mas aí o interessante é que novamente essa promessa vem, mas agora em outro contexto. E olha só como que ele finaliza, né, esse contexto lá no versículo 18. Né? Que por meio deles todas as nações da terra seriam abençoadas, e tudo isso vai acontecer por quê? Por que que a sua descendência será incontável? Por que que a sua descendência encherá a terra? Por que que a sua descendência irá governar? E aí no final do versículo 18 ele diz: tudo isso porque você me obedeceu. E aí vem a pergunta: será que nós devemos sacrificar ou obedecer? Abraão, quando ouviu a voz de Deus para sacrificar o seu filho Isaque, na verdade ele estava achando no seu coração que ele iria sacrificá-lo realmente. De fato, ele pensou que Deus pediu o seu filho para que ele fosse sacrificado. Mas, na verdade, Deus não estava fazendo um teste aqui de sacrifício. Deus não queria mais um sacrifício. Mas Deus queria sim o quê? Obediência, percebe? Então o interessante é que para que Abraão pudesse acessar a promessa que Deus fez na vida dele, ele precisava obedecer a Deus. E obedecer a Deus significa às vezes você caminhar por caminhos ou obedecer algumas palavras do Senhor que muitas vezes vão contra a lógica humana e às vezes vão contra até mesmo aquilo que Deus falou, porque olha só como é contraintuitivo, né? Deus prometer um filho para Abraão e depois de muitos anos esse filho vir e agora Deus pedir esse filho, né, como sacrifício. Então entenda que muitas vezes, ou na maioria das vezes, Deus vai testar a sua obediência. E a pergunta é: você está disposto a caminhar em direção a um sacrifício, a sacrificar coisas na sua vida em obediência a Deus? Será que você está disposto muitas vezes a sacrificar recursos que o Senhor te deu ou que o Senhor permitiu com que você tivesse? Será que você está disposto a sacrificar, por exemplo, o ministério que Ele te entregou? Será que você está disposto a sacrificar os dons que o Senhor te entregou, os talentos? Enfim, será que você está disposto a sacrificar? Então, essa é a pergunta do Senhor para você na manhã de hoje. Entendendo que o Senhor não quer de você sacrifício, mas Ele quer de você a obediência. Ele quer saber de fato onde está o seu coração. Quando Deus ele nos testa, quando Deus ele nos prova, na verdade, ele está nos preparando para algo maior. Então, para que Abraão fosse pai de uma multidão, para que Abraão fosse pai de nações, ele precisava estar disposto a sacrificar. Na verdade, ele estava disposto o quê? A obedecer a Deus, ainda que ele tivesse que sacrificar aquele que seria o início da geração de todas essas nações, de toda essa multiplicação prometida pelo Senhor. Amém? Então, que na manhã de hoje você receba essa palavra. Eu quero nesse momento orar pela sua vida. Se você tem sentido dificuldade em obedecer a Deus em determinadas situações, seja porque você esteja preso a pessoas, a coisas, a estruturas, ou até mesmo a palavras que o Senhor deu e agora Ele está te pedindo algo diferente, porque Ele está testando o seu coração. Quero orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento colocar a vida do meu irmão diante do Senhor, Pai, te pedindo que o Senhor venha visitá-lo nesta manhã, que o Senhor venha tocar o seu coração, a sua vida, a sua mente. Que ele entenda, Pai, que na caminhada cristã, na jornada, no chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, é muito importante que a obediência, Pai, seja uma primícia nas nossas vidas. Que verdadeiramente nós possamos obedecer à voz do Senhor, independente da orientação que seja, mas se é a voz genuína, se é a voz audível, se é o desejo da Tua vontade, Pai, que nós possamos cumpri-la sem revidar, sem questionar, assim como Abraão fez.
fez? Ele pegou algo de mais importante que o Senhor tinha dado na vida dele, o filho da promessa, e sem murmurar, Pai, e sem questionar em nada, ele pegou o seu filho e subiu ao monte conforme o Senhor havia o pedido. E ainda assim ele continuou obediente, Pai, quando o anjo também apareceu. E ali ele entendeu que era o momento de parar, que ele não deveria prosseguir. Então foram 2 momentos onde ele escutou a voz do Senhor, onde ele entendeu, Pai, aquilo que o Senhor estava fazendo, através da explicação do teu anjo, onde o Senhor estava testando a fidelidade, o Senhor estava testando onde de fato estava o coração dele. E através dessa obediência, o Senhor pôde realmente constatar que o coração de Abraão era do Senhor. Então, se o meu irmão e a minha irmã, Pai, na manhã de hoje está passando por algo parecido, se o Senhor tem testado o coração dele para entender onde que ele se encontra, que em nome de Jesus o Senhor dê sabedoria, o Senhor dê entendimento, Pai, para que muito mais do que eles sacrifiquem coisas ao Senhor, eles sejam obedientes, porque a tua palavra diz que é muito melhor obedecer do que sacrificar. Então, receba essa oração, receba essa palavra, que Deus abençoe a sua vida, o seu chamado, o seu ministério, que você caminhe em obediência para a honra e para a glória dele. E se você entende que essa mensagem pode abençoar a vida de outras pessoas, eu peço que você encaminhe para elas também. Ajude-as a entender o propósito de Deus para a vida delas, a elas entenderem que é muito melhor obedecer ao Senhor do que fazer qualquer outra coisa na sua vida. E caso você tenha perdido a mensagem de ontem, eu vou deixar aqui o link, você pode clicar aqui, em algum lugar desse vídeo. Lembrando, mova-se por propósito e não por necessidade.